Ele era muito temente a Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele via falar de Jesus, né? Que ele era um centurião, trabalhava, era romano. Centurião é um soldado que cuidava de 100 homens, centurião, por isso o nome centurião, né? E ele teve um sonho, ele era temente a Deus, e Deus viu o coração dele, um coração sincero, que deu um sonho para ele chamar Pedro, que estava em outra cidade, fala, vai lá, chama Pedro e fala para ele vir aqui que ele vai falar do evangelho para você. Né? Então ele tinha esse desejo. Então imediatamente ele mandou os seus servos, falou, vai lá e chama Pedro, né? E Pedro veio, né? Só quando ele veio, Cornélio tinha reunido todo mundo, né? Cornélio ele tinha reunido a família dele, os servos dele, a vizinhança dele, os amigos. E quando Pedro chegou, ele foi logo se prostrando diante de Pedro. E Pedro falou, não, não precisa se prostrar porque eu sou homem como você, né? Porque a gente deve se prostrar somente diante de Deus, né? Então aqui nesse texto aqui já demonstra que às vezes nós, como Cornélio, tememos a Deus, mas ainda temos idolatria, né? Que ele tentou demonstrar uma idolatria sobre Pedro. E Pedro falou, não, ali já foi quebrado a idolatria de Cornélio. Esse centurião romano, ele buscava o Senhor e orava, ele ajudava os pobres, mas ele não conhecia ainda Deus. Ele tinha um coração sincero, mas ainda era ignorante quanto às coisas de Deus. Ignorante é você não conhecer, né? Porque a gente tem a noção de que ser ignorante é ser agressivo, né? Não, ser ignorante falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Você não desconhece aquela situação, né? Então ele era ignorante com relação à palavra de Deus. Tanto que ao receber o apóstolo Pedro em sua casa, ele se prostrou diante dele para adorá-lo, mas num ato de idolatria que Pedro teve que desfazer naquele momento. Então, aí Pedro falou assim, assim, vai pegar. Assim também em nossos dias, muitas pessoas estão buscando a Deus de maneira errada, mas se forem ajudadas, poderão encontrar a salvação em Cristo. Então, assim como Cornélio, quando Deus vê um coração disposto, né, um coração desejoso por Deus, Deus ele move as águas, né? Quando Deus percebeu que Cornélio tinha um coração sincero, ele ajudava os pobres, era um homem bom, né? Isso chamou a atenção de Deus. E aí Deus deu um sonho para ele, para buscar Pedro, para que Pedro pudesse falar do Evangelho. Então, e ele não hesitou, não. Na mesma hora ele já mandou buscar. Foi exatamente o que acontece aqui. Né? Quando eu falei para o Douglas, para a Thaís, olha, vamos fazer a casa de pai, imediatamente falou, não, pode ser, não tem problema nenhum. Né? Já tem um coração já desejoso para conhecer a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Né? A pessoa tem um desejo de conhecer a Deus. E às vezes nós conhecemos de ouvir falar. Né? Se você falar para qualquer pessoa na rua, você conhece Jesus? Ah, conheço, né? Sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas esse conhecimento é um conhecimento de ouvir falar. Conhecer de caminhar é diferente. Você vive milagres, você vive situações assim que só Deus mesmo poderia fazer na sua vida. Então é diferente de ouvir falar de Deus e caminhar com Deus, né? Então a casa de paz é exatamente isso, para trazer Jesus para casa, né? E aí vem as ministrações que vão explicando cada situação, como você deve proceder, e você vai começar a se aproximar mais de Deus e a sua casa, porque veja bem, é importante também, por que a casa tem que ser de paz? Porque na verdade, às vezes, numa casa, tem um que serve ao Senhor, mas a maioria às vezes não serve. Então essa casa ainda não tem uma paz completa. Né? Então a ideia é para que não apenas um na casa, um membro vai para a igreja, um membro conhece Jesus, um membro ora, um membro busca. A casa é abençoada, sim, né? Mas se um que somente já ora e a casa é abençoada, você imagina se todos forem tementes ao Senhor, servos de Deus. Né? Ali as bênçãos vão ser multiplicadas. Né? Então Cornélio, ele não só abriu a sua casa para os servos de Deus, mas convidou seus familiares, amigos. É o que está acontecendo aqui. Casa de paz é isso. Você não quer a paz só para você. Você quer a paz para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente. Né? E cada pessoa que estiver nessa casa de paz, eles vão estar sendo representados aqui. A sua casa também é uma casa de paz. Né? Porque você está representando a sua família aqui na casa do Douglas e da Thaís.
Então, em Atos 10, 24, no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes, amigos e amigos íntimos. Então, é exatamente o que nós precisamos fazer, convidar todas as pessoas possíveis. E outra coisa, tem pessoas que você vai convidar a semana que vem, que não vieram essa semana, mas não tem problema. Já começam a vir na outra, na terceira, não importa, né? E terminando essa Casa de Paz aqui, as 7 semanas, né? Que nós vamos fazer praticamente em 4 semanas, se uma pessoa fala assim, não, eu gostei, achei legal, e eu quero que faça na minha casa, para eu convidar uns amigos, uns vizinhos, nós vamos fazer, tá bom? Então, todo mundo que depois de terminar essa Casa de Paz, se quiser que a gente faça, nós vamos fazer, porque a pessoa vai perceber que é necessário a paz chegar não somente na nossa casa, mas nos nossos vizinhos, né? Tem pessoas sofrendo, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Viu? Então, agora, nós vamos agora ungir as portas, né, para consagrar essa casa como uma casa de paz. Amém. Pode ser, Douglas e Thaís? Pode ser? Pode. Tá bom? Nós vamos ter um bolinho aqui. Se morder sua prima, o pai vai dar chinelada na bunda. Glória a Deus, aleluia. Filmador. Nós queremos dizer, Deus, que consagrar essa casa. Sim, Senhor. Esse óleo representa o Espírito Santo de Deus, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja nessa casa, Senhor. Que o Senhor venha fazer morada nessa casa, Senhor. Que todas essas famílias sejam abençoadas e vejam o Teu poder, Senhor. E nós já declaramos que Satanás e seus demônios não têm acesso a essa casa. Essa casa é consagrada ao Senhor a partir de hoje. Em nome de Jesus, Pai querido. Todo mal vai ficar lá para fora, não vai adentrar nessa casa. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita nessa casa. De aprendizado da tua palavra, de rompimento, Senhor, de rompimento daquilo que ainda não foi liberado sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, bendizemos o teu nome, declaramos santo, santo, santo é o Senhor. é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa casa está consagrada ao Senhor. Amém. Essa casa Amém. está Glória a estabelecida a Deus. paz do Senhor aqui. Tá Amém. bom? Glória a Creia Deus. nisso e aí presta atenção na administração, para você guardando no seu coração, Douglas, Thaís e todo mundo que estiver aqui, guardando no seu coração a palavra de Deus, que é isso que vai trazer A libertação. João 8,32. Conhecereis Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através da palavra, você conhecendo a palavra, que você vai entendendo e você vai se libertando de algumas situações. Porque às vezes nós temos algumas situações para acertar com Deus, pecados que a gente tem que corrigir, alinhar, que nós até desconhecemos. Mas quando vem a palavra, traz luz, né, para você começar a perceber, olha, isso aí não agrada a Deus, então eu vou corrigir, né? E quando você tem um coração quebrantado, um coração disposto, um coração desejoso a se alinhar, a paz vem, né? E nós não temos mais tempo a perder, né? Jesus está às portas, né? Às vezes a gente fala assim, Jesus está voltando, né? E a pessoa às vezes confronta, fala assim, como Jesus está voltando? Ah, meu avô falava que Jesus estava voltando, meu avô já morreu e Jesus não voltou. Meu pai falava que Jesus estava voltando e até hoje eu vejo todo mundo falar que Jesus está voltando, mas você tem que entender que se você morrer hoje, Jesus já voltou para você. E aí você não tem mais nada para fazer. Então é um tempo de entendimento para que nós possamos realmente não só conhecer Jesus de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pode ser, senta quem puder. A gente lê. Você pede para não? Tá bom, pô. Então, a primeira ministração, nós vamos falar sobre conversão, né? Nós vamos falar sobre conversão.
E eu queria, a Cleide, né? Cleide, seu nome é Alisson. Cleide, você? Érica. É a Érica. A Érica já não lembrava do nome. Érica. Então, todos vocês aqui estão representando as suas famílias, a sua casa. Então a sua casa também é uma casa de paz hoje. Tá? Ela passa a ser uma casa de paz porque você está aqui, né, dando crédito para a palavra de Deus. Eu gostaria que você se comprometesse e finalizar toda, porque são 8 ministrações, vamos fazer em 4 dias, tá bom? Então todos os dias, aqui na semana que vem, nós vamos estar aqui terça-feira novamente, ministrando mais 2 vezes, a outra terça e a outra terça. São 4 terças-feiras, né? Então eu gostaria que você participasse, todos vocês, para que vocês também representassem as suas famílias. E no final eu quero, já vão pensando aí no coração, eu gostaria que, eu vou anotar depois no caderno o nome de cada um que está aqui e vai trabalhando no coração, pede para o Espírito Santo trazer o que você gostaria que Deus fizesse nesse tempo. Um milagre, tá? No final nós vamos falar sobre isso. Então vai pensando o que você gostaria de pedir para Jesus nessas semanas, tá bom? Um milagre. E nós vamos depois anotar. E vamos estar orando direto. Então, o texto que nós vamos usar é um texto também muito conhecido, que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era esse homem o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicromo. Sicromo bravo é uma árvore grande, alta, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pousar em tua casa. E vendo tudo isto, murmuraram, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que haviam se perdido. Amém? Amém. Então aqui fala de um... Então a partir desse momento nós vamos falar sobre esse texto de Zaqueu, um texto muito conhecido, né? Entretanto, Zaqueu teve uma oportunidade de conhecer Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar naquela cidade. E ele teve o desejo de conhecer. Mas o que aconteceu como consequência dessa busca dele foi uma verdadeira transformação de vida desse homem e da sua família. Mas nós vamos tirar lições dessa história para que no final dessa reunião você possa se alegrar e Jesus possa falar: hoje veio salvação a esta casa. Então essa história é muito conhecida, mas tem algumas situações, alguns detalhes que nós vamos estudar. E aí, assim como foi na casa dele, porque Zaqueu, ele não só recebeu a salvação, mas a salvação veio até a casa dele. É aquilo que eu te falei, não é importante uma pessoa numa casa ter a salvação, é importante que a família seja salva, né? E esse texto vai dar algumas direções para nós. Zaqueu, ele tinha um desejo intenso de conhecer Jesus, mas ele tinha alguns obstáculos, né? Assim como nós também. Nós vamos se colocar no lugar de Zaqueu. Nós vamos começar a perceber nesse texto que nós somos como Zaqueu. Zaqueu, ele tinha algumas dificuldades. Ele tinha o desejo de conhecer Jesus, né? Ele com certeza ele ouvia falar de Jesus, que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia milagres, multiplicação de pães, e ele queria conhecer Jesus. Mas ele era uma pessoa limitado, porque ele era pequeno, baixa estatura. Isso já era uma das limitações dele. Você imagina uma pessoa baixa numa multidão. Jesus, quando ele chegava onde ele passava, a multidão acompanhava.
Então você imagina uma pessoa para tocar nele ou conversar com Jesus, era muito difícil. Principalmente uma pessoa baixa. Você imagina uma criança dessa querer falar com Jesus na multidão, fica difícil, né? Outra coisa que Zaqueu tinha também uma barreira, é que o rótulo dele, né? O rótulo dele era de um homem publicano. Publicano era os judeus que trabalhavam. Zaqueu era um judeu, mas ele trabalhava para o Império Romano. Ele era um cobrador de impostos. E era desonesto por quê? Todo mundo conhecia ele como ladrão, como uma pessoa desonesta. Porque ele cobrava uma quantidade de impostos a mais do que normalmente era necessário. Ele cobrava um imposto para dar para César, para o Império Romano, e para ele se enriquecer. Então ele tinha um rótulo de ladrão. Então as pessoas também para ele estar no meio da multidão não era algo muito bem visto, né?